Olá pessoal, professor Mário Bahia, estamos de volta aí com a aula 3, né? A segunda parte da aula 3, a primeira parte foi a parte expositiva, agora a gente vai para a segunda parte que é a das resoluções. Quem não assistiu a primeira parte, se inscreve no canal, dá o joinha, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Então, let's go, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, onde nós vamos começar resolvendo exercícios. E a primeira questão de hoje é uma questão do Pré-Uni Seduc, acesso 2017, que diz: três acionistas da A, B e C investiram R$36 mil em determinado negócio. O acionista A colocou 16 mil, o B colocou 13 mil e o C colocou 7 mil. Ao final de um ano tiveram um lucro de R$6.520 e resolveram acabar o negócio. Porém, foi acertado que a divisão do lucro seria feita em partes diretamente proporcionais ao que cada um teria investido. Desse modo, o valor que o investidor C lucrou nesse negócio foi em reais aproximadamente igual a 2.173, 1.267, 1.784, 1.129 ou 2.059. Ok? Bom, pessoal, antes de começarmos a resolver essa questão, vamos considerar algumas coisas do texto aqui. Primeiro, a divisão é diretamente proporcional. O que estamos procurando é o valor que vai receber o investidor C de lucro, e esse valor que nós vamos encontrar é um valor aproximado. Bom, temos aí como uma questão de divisão em partes diretamente proporcionais, onde R$6.520 vai ser dividido para três pessoas, pessoa A, B e C. A soma dos valores que essas pessoas vão receber é exatamente R$6.520. Por ser diretamente proporcional, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar um valor K constante, de maneira que esse K, quando tomado, nos forneça o seguinte: o valor de A será igual a 16 mil vezes K. E aí, nós percebemos que A é diretamente proporcional a 16 mil, tomando esse K constante. Então, fazendo A igual a 16 mil vezes K, e K constante, nós temos o que propõe o texto, que é de dividir o valor para A diretamente proporcional a 16 mil. Isso acontece com B e acontece com C. Logo, nós temos que A é igual a 16 mil K, B 13 mil K e C 7 mil K. Como A mais B mais C é 6.520, nós teremos que 16 mil K mais 13 mil K mais 7 mil K é igual a 6.520 e, consequentemente, K é igual a 6.520 sobre 36 mil. E fazendo a divisão, nós encontramos um valor aproximadamente para K, que é de 0,181, ou seja, considerando 3 casas após a vírgula. O que nós buscamos nessa questão é exatamente encontrar quanto receberá o investidor C. Bom, o lucro do investidor C é 7 mil vezes K. K é 0,181, basta apenas multiplicarmos 7 mil vezes 0,181 e nós encontramos o valor procurado, que é 1.267. Sendo assim, a nossa questão tem como alternativa correta a letra B de Mário Bonito. A nossa próxima questão também é do pré-universitário, acesso 2017, que diz: o orgulho de um colecionador de carros é seu velho Corcel, que apresenta desempenho de 10 km rodados por cada litro de gasolina. Como esse colecionador irá participar de uma feira de carros em outra cidade com seu Corcel e o tanque se encontra vazio, ele leva o carro num guincho até um posto de combustível e abastece o carro com gasolina, gastando R$100,10. No momento em que o colecionador inicia a viagem, aparece um vazamento no tanque, por onde escoa 0,5 litros de gasolina a cada meia hora. Sabendo-se que o colecionador pretende desenvolver uma velocidade média de 50 km por hora durante a viagem e que o preço do litro da gasolina foi de R$ 3,50, a distância máxima que o Corcel pode percorrer até esgotar toda a gasolina do tanque será de 275 km, 259 km, 280 km, 250 km ou 286 km. Para nós resolvermos essa questão, inicialmente nós temos que descobrir quantos litros de gasolina tinha no tanque do Corcel. E a gente vai descobrir esse valor exatamente fazendo a divisão do que ele pagou pelo preço unitário de cada litro. E aí então nós vamos dividir R$100,10 por 3,50, que dá 28,6, que corresponde à quantidade de litros de combustível no tanque do carro.
Bom, de posse disso, nós ainda vamos considerar mais três coisas. A primeira dela é que o carro faz 10 km por litro. Ele anda a uma velocidade de 50 km por hora e possui um vazamento que despeja 0,1 litro a cada meia hora. Para resolver, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma suposição. E vamos supor que esse carro ele percorra 200 km. Então, se ele percorrer 200 km na nossa suposição, nós teremos um tempo de viagem de 4 horas. Né? Porque ele vai a 50 km por hora, 200 dividido por 50, 4. E também nós temos um consumo de gasolina por essa distância percorrida. Como ele faz a 10 km com litro, 200 dividido por 10 dá 20 litros. Então o carro percorrendo 200 km, ele vai ter um tempo de duração para percorrer essa distância de 4 horas e um consumo de 20 litros de gasolina. Ao tempo que quando ele roda durante 4 horas, ele ainda tem um outro consumo, que é na verdade um desperdício. Né? O desperdício do carro é de 0,1 litro a cada meia hora. Ou seja, em 1 hora é 0,2 litros. Em 4 horas é 4,0 vezes 0,2 litros, que dá um total de 0,8 litros de combustível desperdiçado. Assim, o nosso combustível consumido nesse trajeto de 200 km é de 20,8 litros, contando com o consumo do veículo e o desperdício do vazamento. Dá para a gente perceber que o nosso carro, o Coccel, ele consegue percorrer mais do que isso, mais de 200 km. Já que nós temos 28,6 litros de combustível no tanque. Sendo assim, nós vamos fazer uma segunda suposição. A suposição seria a seguinte. Vamos supor que esse carro ele percorra 250 km. Ou seja, nós vamos acrescentar 50 km a mais do que na primeira suposição. Quando eu acrescento 50 km a mais, eu acrescento 1 hora a mais no tempo. E por acrescentar 50 km, 10 km consome 1 litro, e 50 km vai consumir 5 litros a mais, ou seja, vai ter um aumento em relação à primeira suposição de 5 litros. Como o tempo também aumentou, nós vamos ter que o desperdício também vai aumentar. Aumentou o tempo em 1 hora. Isso significa que o desperdício vai aumentar em 0,2 litros. Sendo assim, nós temos um desperdício de 1 litro. Totalizando, então, um consumo de 26 litros de gasolina quando percorre-se 250 km. 26 litros consumidos significa que o Coccel consegue rodar mais de 250 km, já que ele tem 28,7 litros de combustível. Então nós vamos fazer a terceira e última suposição, em que nós vamos supor que esse carro ele venha percorrer 275 km, ou seja, 25 km a mais do que a segunda suposição. E quando ele percorre 25 km a mais, nós vamos ter que acrescentar no trajeto um tempo maior do que o anterior, que equivale a um aumento de meia hora, pois 50 km em 1 hora, 25 em meia. Também, quando eu aumento de 250 para 275 km, eu também tenho um aumento no consumo desse veículo. Ele consome 10 km, ele consome 1 litro a 10 km, então ele vai consumir 2 litros em 20 km. E para percorrer 25 km, ele vai consumir 2,5 litros a mais de combustível. Então, nós vamos aumentar de 25 para 27,5 litros de gasolina consumida por esse veículo para rodar 275 km. Como eu aumentei em meia hora o tempo, eu também vou ter um aumento no desperdício. Cada meia hora é 0,1 litro de gasolina desperdiçada. Isso dá um total de 1,1 litros desperdiçado. E me dá um total entre consumo e desperdício de 28,6 litros de gasolina consumida. Logo, equivale exatamente à quantidade de combustível que tem no carro, no tanque do veículo, e isso significa que o Coccel pode percorrer 275 km com a gasolina que tem no tanque. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra A. A nossa próxima questão é a questão do Enem 2017,
que diz que a mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisa mostra que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. A razão entre as distâncias percorridas cegas por X e por Y nessa ordem é igual a... Bom, pessoal, o que nós queremos encontrar é a razão entre a distância percorrida pelo motorista X, ou seja, d de X, e o motorista Y. A razão vai ser o quociente d de X sobre d de Y. Ok? Bom, nós temos uma informação importante no texto, algumas informações importantes no texto, é um texto também grande que merece ser relido, mas nós temos uma informação que diz que a velocidade é constante, a velocidade de x é igual à velocidade de y. Né? Ela é constante. A velocidade do motorista x é a mesma velocidade do motorista y. Ou seja, nós podemos considerar também que a distância é diretamente proporcional ao tempo, já que V no texto também nos diz que V é constante. Então nós temos que D é diretamente proporcional ao tempo. Nós temos ainda do texto que T de X, o tempo gasto pelo motorista X para digitar, é 25% do tempo gasto pelo motorista Y. 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Nós poderíamos dizer isso equivale a calcular 25 sobre 100. 25 sobre 100 de T de Y. Deixa eu pegar aqui. 25 sobre 100 de T de Y. Que nada mais é do que o produto de 25 sobre 100 vezes T de Y. Nós podemos considerar essa situação como sendo 0,25. 25 sobre 100 vezes T de Y. 25 sobre 100 é 0,25, 25 centésimos, vezes T de Y. Ou seja, nós podemos escrever T de X como sendo, nós podemos escrever T de X como sendo igual a 0,25 T de Y. Bom, então, como as velocidades são iguais, a distância percorrida pelo motorista X será igual à velocidade vezes o tempo de X, sobre a velocidade vezes o tempo de Y. Essas velocidades são constantes. V dividido por V vai ser 1. Então nos resta o quociente entre T de X e T de Y. Mas T de X é 0,25Y. Ou 0,25 T de Y. Não é isso? 0,25 T de Y sobre T de Y. E mais uma vez, T de Y dividido por T de Y é igual a 1. Então nós temos 0,25,
que é 25 centavos, 25 centésimo, que é 25%. Isso é 25 sobre 100. Nós procuramos algo na forma de fração, pelas nossas alternativas. Por isso, eu vou representar esse decimal como uma fração. E a simplificação dessa fração por 100, por 25. 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Nós encontramos a resposta, que é a letra B de mar. Ok? Finalizamos essa questão. Passamos para a próxima. A próxima questão também será uma questão do Enem. E ela diz: em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minutos e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B, partiu o bondinho A? Pessoal, para a gente responder essa pergunta, basta a gente encontrar o tempo que demorou para o bondinho B chegar ao ponto de encontro com o bondinho A. E fazer a subtração. Será o suficiente para a gente entender quanto tempo a mais tínhamos de diferença em relação ao bondinho A e o bondinho B. Bom, vamos... Primeiro, eu gostaria de fazer uma ilustração dessa situação da seguinte maneira. Nós temos o bondinho A, né? Ele sai do nível do mar. E nós temos o bondinho B que sai de uma montanha. Ok? Quando o bondinho A vai para a montanha, o bondinho B desce. O fato é que eles acabam se encontrando em um determinado momento. E o que eu quero chamar a atenção é que nesse momento em que eles se encontram, é o momento exatamente em que se completa uma travessia de bondinho do nível do mar para a montanha. Né? Ou seja, nós temos um trajeto completo, exatamente no momento de encontro entre esses dois bondinhos. E um trajeto completo, total, né? Ele tem uma duração de 1,5 minutos. Como nós queremos uma resposta em segundos, esse trajeto ele tem uma duração de 90 segundos. 1 minuto é 60 segundos, então 1,5 minuto é 90 segundos. Ok? Se nós considerarmos o tempo gasto pelo bondinho A e o bondinho B, no momento que eles se encontram, ou seja, um trajeto completo, nós temos que a soma do tempo gasto por eles dois é exatamente 90 segundos. 40 segundos após o bondinho A partir, ele cruza com o bondinho B. Ou seja, se nós considerarmos agora o tempo do bondinho A, como 40 segundos, nós vamos conseguir encontrar o tempo do bondinho B. Então, nós temos que o tempo que o bondinho B gastou foi de 50 segundos. Né? É claro que o bondinho A, depois de 40 segundos, encontra o bondinho B, que vinha depois de 50 segundos. Né? Agora nós sabemos quantos segundos depois que o bondinho B partiu o bondinho A. Exatamente a diferença. 50 menos 40. Ou seja, 10 segundos depois do bondinho B ter partido, o bondinho A partiu até eles se encontrarem. Ok? Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a questão do Enem, PPL, para pessoas privadas de liberdade, 2018. Um mapa representado é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Ou seja, essa escala significa que cada centímetro no mapa equivale a 58 milhões, na verdade. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros.
A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Bom, pessoal, vamos inicialmente voltar aqui para nós vermos aqui a distância do Tesouro, né, até a marcação aqui, ó, do navio até a marcação, né, do Tesouro, 7,6 centímetros no desenho. No desenho. E nós temos ainda uma outra coisa a ser observada. Nós queremos essa resposta em quilômetro, ok? Então nós temos o seguinte, pessoal, que a escala ela é igual ao valor do desenho. Deixa eu fazer aqui um pouco maior. A escala ela é dada por valor do desenho sobre o valor real. Ok? A escala ela é dada pelo valor do desenho, a distância no desenho e a medida real. A nossa escala ela foi dada de 1 para 58 milhões, ou seja, é 1 para 58 milhões, ok? Vou representar isso como uma potência de 10, ou seja, vezes 10 elevado a 6, ok? O que eu quero saber é qual é o tamanho real de 7,6 centímetros. Então, eu simplesmente faço 7,6 centímetros e eu quero saber qual é a distância real. Né? 1 centímetro ele está para 58 milhões. 7,6 centímetros estará para quanto? Ou seja, estará para a distância real. 7,6 centímetros no desenho corresponde a quanto realmente? Então basta que eu resolva esta proporção pela propriedade fundamental, onde nós temos que R é igual a 7,6 vezes 58. E 7,6 vezes 58 vai dar 4,0 440,8 vezes 10 elevado a 6. Você pode fazer a continha aqui, eu multipliquei 7,6 vezes 58 e repetir a potência de base 6. Bom, então aqui bastava que isso aqui, nós temos esse resultado em centímetros, ok? Em centímetro. 1 centímetro corresponde a isso, 7,6 corresponde a R em centímetros. Então eu quero transformar esse valor aqui, vou tirar essa potência de 6, de base 10, eu vou repetir esse número, o conveniente seria acrescentar 6 zeros, né, o convencional, mas nesse caso, como nós temos uma casa após a vírgula, nós só vamos acrescentar 5 zeros. 5 zeros. É uma multiplicação por 1 milhão, né? Mas esse valor está em centímetro. Ok? Tirei da base, tirei a multiplicação por uma potência de base 10. Ok? Mas agora, nós queremos esse resultado em quilômetros. Então, eu vou transformar isso aqui em metro, tirando 2 zeros, dividindo por 100. E aqui 1 metro é 100 centímetros. Então, eu teria em metro quando eu tirasse 2 zeros. E de metro para quilômetro, basta que eu divida por 1000. Né? Já que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, tirando esses 3 zeros, eu levo esse resultado para quilômetro. Sendo assim, eu tenho, na minha resposta, 4.408 quilômetros, a distância real entre o navio e a marca do Tesouro. Ok, galerinha? Então, agora nós vamos passar para uma outra questão
nós vamos para outra questão do Enem, que é a nossa última questão de hoje. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa que cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Bom, pessoal, para nós respondermos essa questão, vamos considerar aqui algumas coisas. Inicialmente, nós temos que é uma divisão inversamente proporcional. Ok? Nós temos que o total a ser dividido por essas empresas é 31 mil. E que cada empresa receberá inversamente proporcional a 2, a 3 e a 5. Bom, sendo assim, nós temos o seguinte. Trata-se de uma divisão inversamente proporcional. Então, nós vamos considerar a constante K. Ok? Só que, desta vez, por ser inversamente proporcional, nós vamos escrever K não vezes o valor correspondente, mas K dividido pelos valores. Então, se é inversamente proporcional, então nós vamos ter a grandeza K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5. Quando nós tratamos de grandezas diretamente proporcionais, nós escrevemos como produto, a constante como produto dos valores proporcionais. Aqui nós vamos escrever como um quociente, ok? E o que nós queremos é exatamente que a soma desses 3 valores, K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5, seja 31 mil. Sendo assim, nós vamos ter o seguinte, lembrando que nós queremos encontrar exatamente o valor de K sobre 5. Então, nossa soma será dada da seguinte maneira. K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. Aqui nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes, por isso nós temos que tirar o MMC. E esses 3 números são coprimos, ou seja, são primos entre si, eles são os 3 números primos. O MMC de 2, 3 e 5, de 3 números primos, é o produto entre eles. Logo, o MMC vai ser 30. 30 dividido por 2 é 15, 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 é 10, 10 vezes K, 10K. E 30 dividido por 5 é 6. E 6 vezes K é 6K. Eu vou fazer uma correção aqui. Aqui deveria ser 6K, que é igual a 31 mil. Ok? Então, nós temos 15K mais 10K com 6K dá 31K sobre 30, que é igual a 31 mil. Logo, 31K é igual a 31 mil vezes 30. E K é igual a 930 mil sobre 31. K é igual a 30 mil. Eu quero encontrar exatamente o valor de K sobre 5. Então, basta que eu faça 30 mil dividido por 5, que dá 6 mil. Logo, o valor da máquina de 5 anos é 6 mil. E a alternativa correta é a letra B de Mário Bonito. Com essa questão, nós encerramos a nossa aula. Não esqueçam de dar o joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima aula. Galerinha, a aula 4 que está por vir. Um abraço a todos e até a próxima.